Estamos de volta com o programa Conexões. Hoje conversando sobre envelhecimento e espiritualidade com o professor Carlos Dravin. Será que existe algum segredo para envelhecer bem? Então, Dravin, qual que é o segredo para envelhecer bem? Não há um segredo para envelhecer bem porque não há uma regra, não há uma receita. Eu sou um pouco crítico exatamente da busca de receitas e fórmulas. Eu acho o seguinte, qualquer coisa que se faça para minorar o sofrimento humano, onde quer que ele esteja, qualquer gesto, né? Alguém que está acompanhando um idoso que já está muito alquebrado e coloca uma música do seu tempo, em que ele pode recordar alguma coisa e os olhos dele brilham um pouco. Isso é uma maravilha, nada disso deve ser criticado. A crítica, quando fica muito exacerbada, ela é paralisante. Mas a crítica também não pode ser deixada de lado, porque senão o ativismo, a vontade de fazer o bem, torna-se excessivamente míope, fica cego. Então eu critico um pouco as fórmulas. Eu acho que é muito mais uma preparação lenta e não é uma questão só do velho. Isso que vale para o velho, também. O entorno, não é? E essa preparação, essa tentativa de ter uma visão mais apurada do viver, também é importante para o adolescente, para o jovem adulto, para alguém que está na plenitude da maturidade. Agora, para o adolescente jovem é difícil, porque Muito quando difícil. você diz assim, fulano tem 55 anos, eles dizem, nu, né? De fato, ou seja, a experiência que eles têm do tempo é completamente diferente. É completamente diferente, é Afonso verdade. Romano de Santana vai dizer, fazer 30 anos é passar do espaço ao tempo, é passar da reta à curva. Ou seja, essa experiência do tempo, ela traz o aprendizado, mas tem o lado subjetivo, mas esse aprendizado é muito lento. Muito lento, é verdade. Muito lento. É muito lento. Mas por isso que se esse aprendizado não começa cedo, a simples passar do tempo, a pessoa já velha, então já tem sabedoria. Não, a pessoa pode ter 70 anos e ser infantil, ser um adolescente, não ter aprendido quase nada. Porque o aprendizado não é automático com o passar do tempo. Às vezes eu digo, tem muita gente que não passa da experiência ôntica, do dado objetivo, empírico aqui e agora. Exatamente, empírico. Ou seja, não elabore, não atinge o nível de expectativa universal, de comunhão com toda a humanidade, enfim, né? Exatamente, porque eu acho que o espírito, a espiritualidade, né? Espírito, o que é espírito? Espírito, a gente pode dizer, é o vento, é o sopro, mas o sopro, o vento, né, como aparece na palavra grega pneuma, né, é exatamente o movimento. E o movimento é a abertura, é a expansão. O que se espera de uma atitude sapiencial, de uma atitude de sabedoria, é esse olhar alargado, esse horizonte, que não é mais o horizonte cronológico, que esse já não se tem, porque o horizonte de expectativas, ele retraiu, mas é o horizonte alargado, o horizonte de ver a humanidade e tentar, na medida do possível, das nossas pequenas forças, se solidarizar com essa humanidade, que é uma humanidade a caminho, uma humanidade sofredora. Com certeza. Agora, existe muita depressão na velhice? Não, existe. Eu acho que a depressão hoje, ela é uma depressão generalizada. A depressão é generalizada porque nós estamos numa sociedade que manda uma mensagem que nós podemos tudo. Essa ideia do poder ilimitado é uma ideia que, inclusive, passa pela técnica. Tudo será obtido através da técnica, através da medicina, através dos remédios. Então, nós temos, por exemplo, uma exaltação da juventude, uma espécie de utopia, não é, de uma juventude que nunca termina. Por isso que, de fato, quando você diz, né, Padre Márcio, a passagem do espaço, quando faz 30 anos ao tempo, é porque quando você está com menos de 30 anos, você não tem tempo, não. Você está na eternidade. É como se fosse um eterno presente. Com certeza. Você ainda não tem ainda a consciência aguda do tempo. Agora, na velhice, por exemplo, alguém que está com 80, 86, 90 anos, como que a pessoa experimenta o tempo cada dia? Pois é, eu acho que você pode experimentar o tempo como uma aproximação do fim, mas você pode experimentar o tempo
não, digamos assim, na horizontalidade, né, da aproximação do fim, mas na verticalidade da capacidade de fruir o que você tem. Uhum. Ou seja, cada instante pode ser eterno. Cada instante pode ser eterno. Agora, isso implica também aceitar as limitações. Uhum. Mas quando eu estava dizendo do jovem, do adolescente, eu estava dizendo o seguinte, um dos problemas do adolescente hoje é a não aceitação do limite. E que limite? O limite, se não vem dele mesmo, deveria vir, por exemplo, da autoridade parental. Uhum. E hoje é uma abdicação dessa autoridade parental. Aliás, de toda autoridade que é contestada na sua legitimidade. Então, esse adolescente fica sem parâmetros, fica sem referências. Quando ele fica sem parâmetros, sem referências, ele entra num estado de exaltação de tudo posso, mas como nem tudo se pode, ele depois cai na depressão. Esse é o movimento da depressão generalizada do nosso tempo. Entendi. É como se recebesse uma mensagem, pode tudo, e de repente fala, não pode não. Aí afunda. Então, certeza. O idoso pode ser mais sujeito à depressão. Né? Eu fiz essa pergunta porque o senhor falava no primeiro bloco de perdas. Eu acho que quando se está jovem, de meia idade, e nós temos perdas, supõe-se que tenhamos tempo de reparar essas perdas, de fazer outros projetos. Mas já na velhice, quando alguém perdeu os irmãos, os parentes, os amigos, as novas gerações estão projetando, por exemplo, numa festa, o idoso até vai, mas no máximo alguém passa, e aí, tudo bem, vô? E aí, vô, tá faltando alguma coisa? Mas ele não vive aquela festa, sabe? Ele está ali, e quando eu observo esse dado, eu tenho compaixão, porque eu acho que ele, vamos dizer assim, ele experimenta aquele convívio ali e o tempo de uma forma completamente diferente dos outros. É verdade, completamente diferente. Eu acho importante aceitar essa perda, porque ela é inexorável. Alguma coisa interessante que a psicanálise ensina, não é? Às vezes a psicanálise freudiana usa umas palavras assim, um pouco difíceis, né? Mas a castração não é outra coisa senão reconhecer a limitação. Essa castração, ela aparece, se inscreve na criança. Né? Quando a criança sai, por exemplo, do ambiente materno, do ambiente da família menor, né, da maior intimidade com os pais, e entra na escola, ela não é mais. Ela tem a perda da segurança do ambiente familiar. Tem a perda da segurança e a competição de muitas outras crianças. E assim vai o resto da vida. Quando alguém, por exemplo, entra numa relação, o outro é outro. O outro é castrante. O outro fala, não estou gostando de você hoje, não estou achando você tão maravilhoso. Quer dizer, o outro me limita, né? Você falou em limitação, o outro me limita. Então, não é só na velhice. Olha, na velhice tem as limitações específicas. E a nossa sociedade, sobre esse aspecto, é especialmente cruel. Porque é uma sociedade que cria um pouco a utopia da adolescência, uma utopia da juventude. Então, muitas vezes, o velho é destituído do seu lugar. Nesse sentido aí também, até com a velhice. Por exemplo, a mídia insiste muito numa velhice ativa, com ginástica. Aí eu pergunto, esta insistência, às vezes na imagem, na figura, um velho sarado, etc. Isso aí ilude o idoso ou lhe dá esperança? O que o senhor acha? Eu tendo a achar que ilude, porque é como se fosse uma projeção da juventude no idoso. É como se dissesse para o velho, não, você pode ser jovem, você pode malhar. Não, ele não pode ser jovem, correto? Ele não pode ser jovem, ele perdeu a juventude. É claro que ele pode nadar e pode até ter maior capacidade de natação do que alguém de 30 anos. Mas ele pode fazer isso tudo, ele pode dançar, eu não sou contra as atividades. Tem que ocupar o tempo. Tem que ocupar o tempo. Mas é bom que ele saiba que ele não vai ser mais um jovem. Aqui. Ele perdeu isso. Veja bem, eu tenho tanta coisa para conversar ainda e faltam só 3 minutos. 3 minutos. Então, às vezes eu digo assim, que a vida é um sistema de perdas. Exatamente. E uma luta contra a força da gravidade, né? Às vezes a perda é apenas a ilusão de que eu tenho algo. Na verdade, a gente não tem nada, a gente vive. E viver é esse processo de abertura. Eu acho que é aí que se insere a questão da espiritualidade. Eu anotei aqui, o Salmo 92 diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. É o aprendizado da vida espiritual, Dravin? É o aprendizado da vida espiritual. Agora, hoje nós vivemos no que se chama, às vezes, de espiritualidade light. O desejo de rapidamente obter efeitos.
Efeitos em que eu não perco nada e ganho tudo. Isso é impossível. Na vida, a vida é perdas, danos e também alguns ganhos. Seguramente. Né? Então, não tem espiritualidade fácil. A espiritualidade é difícil. Dravin, e é um dom. Nosso programa está indo para o final. Então, nesse momento, a gente faz um ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, não lhe falei antes, você me dá outra, ou no máximo uma frase. Vamos lá? A vida. A vida é um pedacinho da eternidade. A idade. A idade é inexorável, faz parte da vida. Não há vida sem idade. A longevidade. A longevidade é uma graça. A longevidade, né, nas sociedades antigas, a longevidade era vista como um olhar benevolente dos deuses. Bênção, né? Uma bênção. Tá. O corpo. O corpo. O corpo é vida, mas o corpo também é a morte. O tempo. O tempo é a passagem e o tempo é também a possibilidade. As rugas. As rugas, as rugas são as marcas da passagem do tempo. A transitoriedade. A transitoriedade é a finitude de todos nós. Por fim, em 30 segundos, comente o pensamento para mim. 2 maneiras de envelhecer. O espírito que leva melhor à carne ou a carne que leva melhor ao espírito? Paul Claudel. Eu acho que não existe espírito sem a carne. E não existe também uma verdadeira carne, a não ser um corpo morto, né, que não seja vivificado pelo espírito. Carne e espírito, envelhecem juntos. E isso fazem a integridade e a riqueza de cada um de nós, seres humanos. Ok, Dravin, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, Padre Márcio. Dá uma alegria. Márcio. Márcio, volte sempre. Márcio. Bom, terminando o programa, eu queria dizer que envelhecer é inevitável. Se queremos viver um pouquinho mais aqui, temos que envelhecer. Mas o principal é procurar envelhecer bem, cuidando do corpo e do espírito. Na próxima semana, te espero novamente no Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Um grande abraço.